dia lá no escritório, a gente estava fazendo um treinamento e perguntou aos estagiários quem sabia o que era fazer carga de processo. O que significa essa expressão, O que doutora Camila? significa Fazer carga? Ninguém Tem sabia. a ver com botar na tomada, porque ele estava com a bateria baixa? O que será? Explique Carregando, pra gente né? o que é fazer carga. A gente precisava ir no fórum fazer a carga do processo, era pegar os autos físicos. Olá, meus amigos, minhas amigas, mais um episódio do Pode Falar em Direito, comigo Feliciano. É uma alegria ter vocês aqui nos acompanhando. Acompanhe nossos episódios completos no YouTube, no Spotify. Nós temos também cortes no TikTok, no Quai. Fica com a gente, se inscreva no nosso canal, deixa o like para ajudar e aperta no sininho para receber as notificações de nossos episódios. A gente hoje aqui quer mandar um abraço especial, para nossa querida amiga, parceira, companheira, casca de bala, Marlúcia Rocha, filha autêntica e querida de Viçosa do Ceará, como Clóvis Bevilacqua, como vovô Feliciano, uma querida amiga e espectadora que nos presenteou com esse café espetacular, trazido diretamente de Viçosa do Ceará, plantado e torrado pelas suas próprias mãos. Pense no café, depois eu vou mandar a marca quando ela tiver a fábrica dela, porque foi tudo artesanal. Muito bem, pessoal, hoje é um dia muito especial para nós, porque estamos mais uma vez recebendo uma convidada muito querida, que foi a nossa protagonista de um dos nossos episódios de maior sucesso, que é a doutora Camila Góes, que veio aqui tratar com a gente de outras questões. A gente vai falar muito sobre a advocacia na modernidade, no sistema de justiça. Doutora Camila, muitíssimo obrigado mais uma vez por sua presença, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço por esse convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e ainda mais sobre um tema tão instigante dessa vez, que tira a gente um pouquinho da nossa zona de conforto, que é o processo em si, Sim. Mas não deixa de falar sobre processo também. É verdade, porque assim, é interessante isso, e esse episódio, a gente for parar para refletir, ele interessa não só para quem é da área jurídica, mas qualquer pessoa que eventualmente vá ter um processo na justiça, vá ter uma demanda, aquilo que a gente vai abordar é muito importante. Por exemplo, o indivíduo, numa briga de vizinho, numa briga de trânsito, numa questão de família, num divórcio, num inventário, etc., será que você vai ter que ir até a justiça, ter que encarar um juiz, um advogado da outra parte? Como é, Camila, hoje, como a advocacia está tendo que encarar a influência da informática e da virtualização nos processos judiciais? Porque eu vivi uma realidade e hoje estou vivendo uma outra realidade, não é? Sim. Isso é muito, assim, para a gente, assim, a gente está testemunhando um momento de transição Sim. de uma era para outra. Como foi a era antiga e como está sendo a transição para esta era futura? Eu pertenço a essa última geração que teve o contato das duas, tanto da analógica, Sim. Processo físico em si, a gente ir para a audiência física, presencial, não se tinha nem a possibilidade de a gente pensar em audiência virtual, isso Sim. Não existia. Lembro que um dos primeiros tribunais que começou a trabalhar com processo virtual, digital, foi o Tribunal do Trabalho da Paraíba, o TRT-13. E eu, particularmente, achava o máximo. Já achava assim, fascinante, porque de onde eu estava, Recife, Fortaleza, eu conseguia protocolar a contestação lá no tribunal, sem precisar pagar um correspondente, sem precisar ir, Então, isso já fez meus olhos brilharem. Camila, eu como estagiário, com o tempo que eu fiquei no escritório do papai, eu me lembro que eu tinha que ir para o fórum só para saber o andamento do processo. Sim. Para saber, ei, balcão, por favor, o processo, ele foi para outra parte, alguém fez carga, ou está concluído, só para saber. Só para saber. E anotar num papelzinho. Onde estava, inclusive, se estava nas estantes, se estava no gabinete, onde que estava, onde realmente tinha feito, alguém tinha feito carga, Sim. A gente precisava disso, não tinha informação como hoje a gente tem, que abre ali o sistema do ESAG, vê onde está o processo, o PJE, a gente sabe exatamente onde está. Vê todos os atos do processo. Todos os atos. Quero falar com a Secretaria da Vara. Manda um e-mail, telefono ou manda até o WhatsApp. Não, e pedir o processo para bater cópia.
Sim. Para levar lá para Xerox lá. Outro dia lá no escritório a gente tava fazendo um treinamento e perguntou aos estagiários quem sabia o que era fazer carga de processo. O que significa essa expressão, O que doutora Camila? significa fazer carga? Ninguém sabia. Tem a ver com botar na tomada, porque ele estava com a bateria baixa? O que será? Carregando. Explique pra gente, né? o que é fazer carga. A gente precisava ir no fórum fazer a carga do processo, era pegar os autos físicos para poder levar para o nosso escritório e lá a gente conseguia analisar o que é que tinha que fazer, qual publicação tinha saído, Sim. a que pé estava aquele processo, o que é que a gente já tinha manifestado, que não, que provas tinham nos autos. Sim. E ali tinham vários causos, né? Processo físico tem vários causos. E tamanhos, né? E tamanhos. Tinham os carrinhos para a gente conseguir deslocar, porque eram muito pesados, eram enormes, grandes volumes, né? Não, eu me lembro que às vezes eu já tive a oportunidade, já trabalhando na defensoria, não é? Recebia as intimações, aí vinha um carrinho, um processo que tinha mais de 80 volumes ou 100 volumes. Um processo. Sim. Então, quando a gente vê aquilo, chega a gente dá uma tristeza. Esmorece. Dá uma fraqueza, dá um sentimento assim de depressão. Sim. E assim, e às vezes o processo pode ser tão grande quanto esse, mas no sistema virtual nem dói tanto, né? Verdade. O que os olhos não veem, né? O coração não sente. Verdade, ele ameniza essa parte, né? O que a gente ainda sofre muito é questão de arquivos aí do próprio sistema, né? Os tamanhos dos arquivos. Antigamente a gente sofria pelo peso em si do papel. Sim. E hoje a gente sofre tendo que reduzir arquivo para poder entrar no sistema. Muitas vezes não entra. O próprio sistema falha, né? E isso dá aquela insegurança para o advogado. Sobre isso, Camila, assim, você enxerga possível um advogado ou uma advogada trabalhar hoje sem ter um conhecimento mínimo de informática? Não, absolutamente. Inclusive, velha guarda, para continuar, teve que se adaptar. Não existe a opção de você não querer, porque senão você vai realmente ficar a par. Salvo se você não queira fazer processo, né? Mas hoje, para fazer processo, todos nós, do advogado que se forma hoje ao advogado mais antigo da nossa OAB, ele vai ter que, ter conhecimentos mínimos de informática. Antigamente, o vovô Feliciano comentava, não é, que o advogado, se ele tivesse uma máquina de escrever, ele podia já sentar na Praça do Ferreira, receber as demandas para tirar miolo da cabeça, para comprar miolo de pão, parafraseando Humberto de Campos. Mas hoje em dia, assim, não há dúvida de que o advogado precisa de um scanner, né? Sim. Precisa de um scanner. E como você ponderou, como tudo é virtual, ele precisa digitalizar documentos e muitas vezes esses documentos não se adequam ou ao formato ou ao tamanho que o sistema da justiça admite. Exatamente. Então, assim, o advogado ele tem que saber escolher o tipo de sei lá, como é que diz, né? Se é PDF, se é JPEG, né? O tipo do formato do documento e do tamanho. E tudo isso demanda algum tipo de conhecimento, o próprio acesso ao sistema, a assinatura digital, né? Que é um demanda custo. Prática, né? Demanda muita prática. Cada sistema tem uma regra. No nosso próprio sistema do tribunal, nós temos vários sistemas, né? No nosso judiciário aqui, estadual, tem PJE, tem o ESAG. Federal também tem outro PJE, não é o mesmo do estado. Eu adoro o 2x, eu dou maior valor. Porque quando você copia e cola, assim, ele meio que está formatado no editor de texto. Sim. É o único que assim, você copia e cola e fica legal. E faz automática a formatação. No editor, isso tá tão legal, porque assim, eu geralmente no PJE antigo, que ainda vige para a justiça comum, né? Sim. E também na estadual, assim, muitas vezes eu prefiro, se for uma coisa mais séria, eu prefiro, assim, inserir o documento em PDF. Eu coloco lá que estou inserindo em PDF para ir bem bonitinho formatado, na esperança de que tenha uma análise mais cuidadosa. E tudo isso influencia, né, Camila? Influencia. E tem o próprio timbrado dos nossos escritórios, né? A gente investe tanto em marca, que realmente precisa a gente dar aquela valorizada. E claro que o visual provou que prende muito mais nossa atenção. E o juiz, ele é um ser humano. Com o seu emocional, com o seu psicológico, com as suas demandas humanas. Assim, eu te perguntar sobre isso. Diante dessa questão, não é que, assim, eu vou separar esse questionamento. Assim, você acha que essa questão da virtualização acaba deixando o Poder Judiciário mais frio e distante das partes? Ou, por algum lado, pode servir de também aproximar mais? Como é que você enxerga a questão da virtualização? A virtualização, assim, ela vai ter seus ônus, vai ter seus bônus, né? Então, assim, ela
tornar o juiz menos acessível, não acredito. Por quê? Porque antes a gente tinha toda uma demanda, uma dificuldade até mesmo de ter hora com o juiz, de chegar no mesmo momento, de ele ter agenda para atender as partes. Hoje, esse atendimento ele é muito mais célere, muito mais rápido. Sempre que a gente precisa, a agenda, o juiz atende. E indiferente da comarca que ele está. Então, tanto faz ele estar aqui na minha mesma comarca, hoje Fortaleza, como em São Paulo, como em Recife, como em Rondônia, né? Então, assim, dependente do lugar do Brasil onde ele esteja, a gente consegue ter acesso ao juiz. E antes a gente não tinha. Se o nosso processo fosse tramitasse em outra comarca, fosse lá numa cidade distante, eu não ia ter esse momento com o juiz nunca, eu não ia me ser oportunizado. Né? E hoje isso é possível. Agora, o que é que acontece? A gente não pode também colocar tudo num saco só e querer transformar tudo, né, em uma única coisa. Não dá. Porque tem momentos que sim precisa do presencial, precisa desse toque humano. Né? Então, sempre que estamos aqui por aqui por Fortaleza e posso ir no tribunal pessoalmente, eu sei que o desembargador tem uma agenda, ou ir no fórum que o juiz tem uma agenda, é importante a gente chegar, né? É importante a gente manter a nossa presença, né? Até para ser conhecido, eles conhecerem quem é a gente, quem é que está do outro lado daquela tela. E constatar, não é, a capacidade do profissional, assim, não é, assim que de fato é alguém que tem preparo, é alguém que tem cuidado com o seu trabalho. Exato. E isso faz muita diferença e é legal isso que você pontuou. Porque eu me lembro que antigamente o papai comentava, né, vendo ele no trabalho da advocacia privada dele, que eventualmente uma causa que estivesse tramitando em outro estado, ele, como advogado, tinha que conversar com alguém do outro estado ou da outra cidade para falar com algum advogado de lá, para numa parceria poder atuar, né, em outro estado, exatamente para poder ter acesso ao magistrado, à vara, aos próprios autos que eram físicos, né? E hoje, como tu pontuaste, né, assim, você pode ser um advogado em Recife, em Fortaleza, em São Paulo, e atuar em várias comarcas ou subseções judiciárias diferentes, não é, sem ter a necessidade de se deslocar. Exatamente. Aí, Camila, uma coisa que eu acho que deve ser da curiosidade, não só de quem quer iniciar a carreira na advocacia também, né, mas como a gente pontuou em relação às partes. Eventualmente, nessa situação, as audiências, elas podem ser virtuais ou as audiências necessariamente são presenciais? Elas podem ser virtuais, inclusive preferencialmente serão virtuais, mas elas, a critério do juiz, em que ele pondere ali que realmente é mais importante a presença, aí ele pode sim exigir que seja presencial. E as partes vão ter que estar lá no horário marcado, no local a designado. Moda antiga. A moda antiga, esperar o pregão, né? Tudo a moda antiga. Agora, claro que tudo é negociado. Nós mesmos tivemos assim, casos em que a audiência começou presencial por exigência do juízo. E na primeira audiência a gente conseguiu demonstrar que não ia ter prejuízo se ela continuasse, porque eram várias testemunhas, se ela continuasse virtual. Nem para o juiz e muito menos para as partes, ficava menos oneroso. Né? Deslocamento, tempo. Exato. E aí ele acatou e a gente transformou. Então você vê até esse híbrido, né? Que legal, né? E ainda tem esse sistema mesmo que os juízes dão a faculdade. Se você quiser vir, eu vou estar aqui, mas se você quiser fazer de onde você esteja, também dá certo. Então é importante nesse caso, né, se a pessoa tiver um interesse, principalmente se a pessoa tivesse o advogado tivesse o escritório numa cidade e o processo tramitar em outra, né, já na primeira participação do ato processual, já fazer esse pedido e justificando essa questão assim para poder garantir, né, para depois ser marcado a audiência, eventualmente física, né? E em cima da hora o advogado, eu não quero ir e tal, pode ser interpretado como uma coisa para protelar, para retardar. Exatamente. Hoje, nessa nossa nova sistemática processual, a gente pode fazer esses negócios processuais, né? Que é o que a gente chama. E tudo isso é muito dialogável com o juiz. A gente consegue realmente construir isso, demonstrando, claro, sempre de forma oportuna, né, tempestiva, com que boa é fé. muito importante esse sentimento de cooperação processual. Então, tanto para um lado quanto para o outro, eu não posso também querer prejudicar o outro lado. Se realmente for causar um prejuízo processual, tenho que ter essa consciência de que não vai ter alguma nulidade, não vai ser bom para ninguém, né? Porque o processo não vai conseguir caminhar como tem que caminhar. Não, e eu te afirmo, vendo a minha experiência, né, na própria defensoria, mesmo assim o nosso público de atuação, né, dos jurisdicionados são pessoas muito humildes e simples,
praticamente todos têm a possibilidade de participar de um ato virtual. Porque hoje em dia todo mundo tem um celular, e tendo um celular com acesso à internet, né, a pessoa já está apta a participar do ato. E é outra coisa interessante, né? Eu me lembro que antigamente as audiências também eram muito demoradas, porque tudo que se dizia tinha que se Reduzir a termo. digitar. Vocês concordam? Ah, não, a gente é isso, a gente é aquilo, né? Verdade. Né? E bababá. É. E hoje não é mais assim, né? Mesmo quando é feita a audiência presencial, não é? É tudo gravado, e isso facilita demais. Aí você tocou até num ponto que eu acho interessantíssimo e muito importante a gente ter essa visão. Sim. Porque muitas vezes a gente fala do nosso lugar de bolha mesmo. A gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a equipamentos eletrônicos de alta resolução, então a gente consegue ter esse acesso com muita facilidade. Como também a gente pode ter o acesso ao fórum, ao tribunal, com uma certa facilidade. Sim. O que a gente colocaria ali em mesa era a questão do nosso tempo, Sim. né? Mas as pessoas, especialmente aquelas pessoas assistidas pela defensoria, elas não possuem isso. Sim. Elas não possuem o dinheiro do ônibus para poder sair de casa, para ir para o fórum e passar uma manhã toda esperando a audiência. Muitas dessas pessoas são analfabetas, então assim, elas têm que confiar plenamente naquele defensor, naquele advogado que esteja ali pro bono, naquele representante do que está ali, o que estava sendo reduzido a termo ali, que estava escrito. Então, hoje a gente acaba tornando mais acessível, né? A própria defensoria tem vários projetos de locais mais ermos, atender o povo. terem postos de atendimento para poder fazer as audiências, faz aqueles convênios com as escolas, com posto de saúde, para poder levar essa população para lá. E acaba mudando uma nova realidade, né? Porque antigamente, quando a gente eventualmente ia fazer um recurso e se reportava a instrução, né? A gente chegava lá no termo reduzido, né? E olha, de acordo com a folha tal, papapá. E hoje é diferente, né? Hoje, por esse outro lado, o trabalho de fazer o recurso ficou um pouco mais complicado para o advogado. Sim. Porque em vez de simplesmente ler aquilo que foi feito na audiência, ele vai ter que reassistir a audiência, não é? E fazer referência ao minuto tal, né? O momento tal. Exatamente, Que é uma outra realidade, né? E Camila, também é uma coisa muito importante, né? Essa questão dessa gravação, que ela acaba trazendo muita segurança para o advogado e para todo mundo, né? Assim, para o Poder Judiciário. Porque vez ou outra, tanto por parte de um advogado, de um juiz, de uma juíza, de um membro do Ministério Público, podia ter um comportamento na audiência mais intempestivo, mais desrespeitoso, não é? E isso meio que não ficava registrado, né? Verdade. Assim, e a questão da audiência gravada, ela meio que dá essa segurança para todo mundo. Para todos, inclusive a questão comportamental. Sim. Né? A gente consegue visualizar quando uma pessoa está falando com segurança, olhando no olho, está demonstrando ali cabalmente o que ela está dizendo, e quando a gente percebe a própria outras pessoas titubeando, olhando de cantinho, né? Esse comportamento, né? Ele fala muito. E muitas vezes, naquelas atas de audiência só escrita, você não conseguia decifrar a verdade o que você tinha visto em audiência. Então, você tentava colocar no papel sua emoção, mas ia depender muito de quem fosse ler, né? É verdade. No momento que a pessoa fosse ler. Muitos tribunais, não é, geralmente tinham uma predisposição a prestigiar a conclusão do magistrado de primeiro grau, o argumento de que ele teve o contato direto com as provas, não é, e logo mais sensível ao que de fato aconteceu. Sim. Mas hoje em dia não é mais assim, né? Assim, todo mundo pode ter esse contato direto, haja vista que foi, né, registrado para o bem e para o mal, né? Para o mal, exatamente. Eu não sei se você chegou a ver, semana passada saiu uma notícia de um julgamento no STJ, onde um ministro foi extremamente indelicado com a ministra, que ela, assim, era um processo que ela era relatora, não é? E ela pediu para ler o voto. Sim. E um dos ministros que compunha lá o colegiado, né, pediu vista, né? Pediu para estudar melhor o caso, para o julgamento ocorrer em outro dia. Mas aí, não, mas eu quero ler logo o meu voto. Aí um outro ministro do colegiado cismou com a mulher, porque ela queria ler o voto dela. Aí começou a discutir com o presidente do órgão fracionário do STJ, que não tinha sentido ela ler o voto. Porque o voto tinha pedido vista, não ia ser julgado, então ela não tinha que ler. E assim, todo mundo vendo. Aqui é ao vivo, né? Aquela discussão. E assim,
era uma prerrogativa da ministra ler o voto dela para não ler no outro momento, e o outro lá cismou, implicou. Aí, como o presidente do órgão fracionário lá do STJ manteve a possibilidade de conduzir lá aquela sessão com a ministra lendo logo o voto dela, aí o outro incomodado se levantou e foi embora. Extremamente, assim, a gente vê umas coisas dessas e lamenta profundamente. Sim. É assim, que magistrados da mais alta envergadura, né, de uma cúpula de um tribunal superior, tenham esse tipo de tratamento entre eles. E que a gente jamais teria a oportunidade de ver. De saber que isso aconteceu. Exato. Quem falasse, a gente não ia acreditar. Né? Era inacreditável, né? Sim. E isso acaba realmente aproximando o judiciário com suas benesses e com também todos os seus prejuízos, a própria sociedade. A sociedade tem que se ver, ela tem que se sentir representada, ela tem que se sentir assistida. Né? A gente fala muito sobre a sociedade do espetáculo hoje, o STF, o STJ, quantas críticas receberam por causa dessa questão de mostrar a sessão, né? É verdade. Ao vivo. Então, o Brasil inteiro consegue acompanhar as sessões dos nossos tribunais superiores e não existe esse canto nenhum, né? Nem nos países mais democráticos que a gente tem como referência, porque nós somos uma referência também, mas eu digo os mais antigos que a gente teve como parâmetro, até para a nossa própria legislação, não existe, né, essa aproximação tão grande. E aqui no Brasil, e eu vejo isso com muita vantagem, porque a gente consegue mostrar para a nossa população as nossas vulnerabilidades, a fragilidade do sistema também. Então, o sistema ele é pomposo, o sistema ele é sábio, ele é poderoso, mas ele também tem muita vulnerabilidade. São vulnerabilidades que todos nós temos e todos nós podemos ir lá questionar. Não, e os postos de poder, não é? Eles trazem essas responsabilidades, né? A gente observa, como eu mesmo estou citando agora, né? Um passe em falso, um suspiro equivocado de um ministro, de um desembargador, de um magistrado, pode ser objeto. De vez em quando viraliza, né? Uma audiência, assim, um juiz destratando alguém, ou um advogado dando ordem de prisão em juiz, né? A gente comportamento indevido, né? Assim, sem fazer nenhuma crítica a nenhuma instituição especificamente, né? Mas a gente observa, assim, comportamentos bem indecorosos de muitos agentes do sistema de justiça. Mas, como você pontuou, né? De todo modo, a gente pode se orgulhar disso, porque a gente serve de uma referência sei lá, de respeitar a democracia. Sim, de transparência. E de permitir que o povo conheça como o seu processo está sendo julgado, e isso, de alguma maneira, meio que facilita ele a compreender qualquer que seja o resultado. Eu concordo com isso. Eu também acredito muito nisso. Quanto mais a gente compartilhar esse conhecimento de como é a organização do nosso sistema judiciário, de como é que os nossos processos judiciais eles caminham, mais fácil compreender também por que eles existem. Por que a gente tem que defender a democracia, por que a gente tem que defender a advocacia, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria. Por que esses órgãos são importantes? As pessoas só vão entender se elas acompanharem, conseguirem visualizar essa atuação. O que é que eles fazem? Por que é que, né? Não, é engraçado isso, você pontuou, né? Até para essas discussões que hoje em dia envolvem a nossa política, né? Que acabou assim, interferindo no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, necessariamente, ele é provocado e, de alguma forma, ele tem que agir quando provocado, né? De modo tal que autoridades jurisdicionais viraram figuras ou da adoração ou da ira, dependendo de como eles decidem as coisas. E, assim, por exemplo, tem a figura de um determinado ministro, né, que ele fica famoso pelas suas decisões, que, a meu ver, tecnicamente, boa parte estão de acordo com a nossa ordem jurídica. Mas, assim, o povo, mesmo sendo desse jeito, o povo não percebe que ele não decide só. Tá entendendo? Que, assim, que depois tudo que ele faz é referendado pelo colegiado ou o colegiado derruba, como um sistema de justiça democrático. Mas, assim, fica se criando uma reiteração de afirmação de como se um ministro ou um desembargador, sei lá, tivesse o poder de sozinho decidir todas as questões do interesse nacional.
E não é essa a verdade. Não. A gente vê isso na televisão, mas ainda assim o povo fica... É porque tudo é uma caminhada, né? Sim. A gente veio lá de 88. A gente teve vida antes de 88, mas a gente deixa pra lá. Sim. A nossa vida é de 88 pra cá e tá tendo todo um amadurecimento ainda desse sistema tão democrático que a gente vive, dessa legislação que quer englobar todo mundo, quer trazer todo mundo para dentro, né, para dentro do sistema. É a questão da inclusão mesmo. E não dá para acertar em tudo e nem dá para querer que todos entendam ao mesmo tempo, né? Mas eu, particularmente, eu defendo muito que quanto mais a informação, e ainda que as opiniões sejam contrárias, mas ainda assim a vantagem é muito maior, porque as pessoas têm opinião hoje. Antigamente a gente não conseguia nem formar opinião. Tanto a gente não conseguia que tem muita gente que não acredita que a ditadura militar aconteceu. Sim. Tem pessoas que viveram a Segunda Guerra, mas que elas não têm a menor noção do que é que acontecia lá, porque aqui viviam em situações completamente fora do mundo. Era um ouvir dizer, né? Sem qualquer informação, saía no rádio 5 dias depois do que tinha acontecido. Sim. As bombas estouraram no Japão, a gente nunca nem se afetou por isso. Hoje a gente consegue ser assim muito mais presente nas guerras sentir o drama. Sentir o drama. Aí você consegue apoiar, você consegue reivindicar. Não importa muito o lado, no sentido de quê? De que você pelo menos está tendo a oportunidade de ter a informação. E aí o segundo cenário é a questão da qualidade dessas informações. E de como se interpreta essa informação. Exato. Aí sim vai começar a pesar a questão dos lados. Para onde que a gente está indo, né? Que cenários a gente não pode mais repetir. Doutora Camila Góes, agora a filosofia foi profunda, viu? Foi profunda, porque é verdade. É total verdade, porque assim, parando para refletir, né? Tem muita gente que vê a guerra acontecendo. Ah, eu tenho que respeitar o direito de tal país fazer isso ou fazer aquilo, porque ele está se defendendo e tal, não sei o quê. Aí quando você vê criança morrendo, você vê hospital sendo bombardeado, aí a gente, assim, a questão não é mais assim quem tem razão, quem está errado. A gente não são coisas que não podem acontecer em nenhuma hipótese. É o inegociável. Né? Tem uma parte, como você ponderou, inegociável. Isso aqui não pode acontecer, independente de quem está certo ou quem está errado, né? E eu acho que talvez seja um primeiro passo para que a gente volte a tentar lutar por civilidade, né? Em respeitar os direitos humanos de uma forma mais abrangente. Enfim, no diálogo de ter um instinto para a fraternidade. E Camila, assim, eu me lembro também de uma audiência que eu fiz aqui em Fortaleza, foi muito legal, faz muito tempo que eu fazia audiência. Que hoje eu estou trabalhando em Recife, né, e assim, acompanhando só as questões no segundo grau. E que eu achei muito legal, que eu estava fazendo audiência, o magistrado, um grande juiz da 21ª Vara Federal, o doutor Marcos Vinícius, que eu não tenho nenhum laço de amizade próximo, mas sempre tive um bom relacionamento com ele, porque via, como você já deve ter observado, né, ele é um magistrado que procura fazer um trabalho bem feito, atende bem as pessoas, né, tem uma preocupação muito grande com a missão que ele recebeu. E aí ele perguntava para a pessoa, para a parte, se ele podia bater uma foto da pessoa. A audiência não estava sendo gravada ainda, eu acho, nessa época, né? Mas ele queria bater foto e pedir autorização para a pessoa, se podia fazê-lo, né? Exatamente para quando fosse sentenciar, poder... assim, lembrar com mais nitidez como foi a audiência, né, a circunstância e tal. E eu achei isso espetacular. Sim, verdade. Porque, assim, isso de alguma forma, assim, mostra uma preocupação do Estado em analisar com cuidado cada pretensão. Isso pretensões, assim, que numa visão maior, seja de pouca importância, que era uma questão de juizado especial, acho que de um benefício, não é? Mas que para a pessoa é uma coisa muito importante. Verdade. A justiça, assim, o grau de relevância dela não depende da questão monetária que vai vir daquela demanda, né? Exato, assim, nos processos são vidas, né? Sim. São vidas. Ali, muitas vezes realmente a vida de alguém que está em jogo. Aí eu me lembrando dessa postura dele, né, assim, o que eu fico pensando, seria bom se tivesse, assim, a possibilidade dos sistemas virtuais, quando a gente propõe a demanda, pedir para a gente inserir a foto da pessoa. Sabe, assim, eu ia achar isso o máximo. Por que eu estou falando isso? Que eu fiquei muito chateado há um tempo desse, que uma criança recebeu via judicial, no primeiro grau de jurisdição, um auxílio reclusão, que é um benefício previdenciário que é pago quando o segurado do INSS, né, que contribui, por alguma razão é recolhido à prisão, qualquer que seja eventualmente a persecução penal que esteja incidindo sobre ele, tipo de crime. Foi recolhido à prisão, contribuiu para o INSS,
vai gerar o benefício para a criança. Uhum. Na defensoria, geralmente a gente procura registrar a imagem da pessoa nos nossos sistemas. Quando a gente vai analisar lá o caso, tem a foto, eu vi lá a criancinha. Aí eu fui intimado do acordo da turma recursal que deu provimento ao recurso do INSS para mandar cancelar o benefício daquela criancinha. E assim, eu fiquei olhando pro rostinho dela, assim, com aquele mal-estar, porque muita gente tem um preconceito com esse benefício que pensa que ele é um tipo de prêmio para bandido. Sim. Muita fake news é difundida a respeito do auxílio reclusão. Verdade. E o fato de eu poder saber que é um benefício que é legítimo, que é legal, que não tem nada a ver com conduta ilícita de ninguém, é apenas uma questão securitária da Previdência Social, e vendo a cara da criança, isso acaba me doendo mais, a ponto de eu estar aqui hoje conversando com você sobre isso. Verdade. Sensibiliza mais, né? Isso. E aí, assim, a percepção que me passa é que essa virtualização, de alguma forma, também, apesar de gerar essa distância maior da nossa presença física nos órgãos jurisdicionais, meio que também, por outro lado, nos aproxima, não é? Sim, eu acho. Concordo plenamente. Aí vem até a questão das provas digitais, né? Hoje a gente não tem as fotos lá, quando você entra com a ação judicial, mas existe a possibilidade de você juntar fotos, Sim. juntar registros, juntar Vídeo, né? vídeos sobre a situação. Então, isso é muito comum, inclusive, na área da saúde, que é onde eu advogo, Sim. né? É você ter provas digitais, que é para você poder demonstrar qual é realmente a condição daquele paciente, qual é Sim. realmente a condição daquela instituição de saúde, para não ficar realmente só naquela descrição fria do Sim. papel. Aquelas alegações que, em princípio, se tolera, assim, o pessoal fala que papel, Tolera o tudo. computador tolera tudo, né? Porque Exato. o papel tá em desuso, né? É. Assim, eu fico imaginando se daqui a 50 anos o povo ainda vai escrever em papel, né? Se a gente vai saber o que é caneta, Fazer né? o movimento pinça. Será que isso vai ser, sei lá, uma relíquia rupestre? Saber escrever, Mas eu acredito que só tem a ganharmos. Não Sim. acredito no fim, né, da nossa escrita, do nosso papel, e sim num ganho. Sim. Ganho realmente para o uso indiscriminado, uso Sim. mais inteligente, mais racionalizado, né, Sim. dos nossos recursos. E essa questão da sensibilização virtual, então, eu acredito que acontece, porque você realmente consegue levar, já que o juiz nem sempre vai estar disposto, como nunca esteve até então, para fazer uma inspeção in loco, Sim. a gente leva o lo- cenário, o tudo loco pra para ele, ele. é verdade. Tá dentro do processo. Não, assim, isso é legal, principalmente para você que é parte numa demanda, não é? Hoje, pode perguntar para o seu advogado como é que está o meu processo, que no mesmo dia ele pode ver o processo. Se ele estiver olhando para o computador, em poucos na minutos, hora. ele diz exatamente a situação que está o processo. Não é? Então, hoje, assim, eu me lembro também, assim, na época que eu estava no colégio, o papai doidinho para protocolar uma petição que podia ser recebida até 8 horas da noite. Sim. Né? Porque o expediente terminava 5 horas, mas o protocolo funcionava até 8 horas da noite. Aí de noite, lá no prédio da Justiça, para protocolar e tal. E hoje você pode protocolar, acho que até meia-noite, né? Até meia-noite. Né? Até meia-noite da sua casa. Exatamente, da sua casa. Sem ter que sair, o que dá muita tranquilidade para todo mundo, né, Camila? Acaba dando mais flexibilidade para o advogado, né? Para ele conseguir organizar, fazer a gestão de tempo dele ali no dia dele, as várias atividades dele. Sobre essa questão de acompanhamento processual, facilita muito a questão de sistemas hoje que a gente tem de softwares jurídicos, que deixa o próprio cliente se cadastrar, então o processo se movimenta, ele vai acompanhando. Tem muito cliente que, inclusive, fica recebendo push. Pronto, tá aí. Aí diz, doutora, meu processo se movimentou, o que é que foi? Ai, deixa eu ver. Aí a gente vai ver, então assim, acaba ajudando a gente naquele dia a dia para realmente fazer as coisas acontecerem. Legal. Camila, e assim, já para encerrar esse nosso encontro, né? Mas eu acho que nós temos que ter outro, que ainda tem outras coisas para debater sobre isso. Qual é a tua perspectiva aí sobre, então, essa nova era da advocacia e dos sistemas virtuais? Como é que você, assim, pode transmitir para as pessoas de como é que vai ser? A advocacia, nessa era da informação, nesse novo momento que ela tem atravessado, junto com toda a sociedade, na verdade, dessa virtualização, digitalização, eu acredito que ela tem muito a prosperar, a resgatar realmente aqueles advogados que investem no seu conhecimento, que investem na competência, porque essa questão da informatização, da virtualização, digitalização, ela vem para nos ajudar a ganhar tempo. A gente perdia muito tempo com tarefas burocráticas necessárias, mas burocráticas, que faziam com que a gente realmente perdesse ali um bom tempo da nossa vida, em vez de estar naquela produção intelectual,
mas fazendo protocolos, indo ao fórum, né? Pagando desse estacionamento, deixando a chave do carro. Diversas atividades que faziam parte, mas não era propriamente, né? Assim, aquela questão da colaboração intelectual, da produção intelectual. Hoje em dia, eu vejo que a gente vai conseguir ganhar muito nesse foco. Sim. Focando realmente no nosso conhecimento, focando onde a gente é necessário. Melhor para todo mundo, né, Camila? Melhor para todo mundo. O que é que a gente vai ter que ter cuidado? Com a inteligência artificial. Vamos guardar isso. E aí, é um tema bom para a gente realmente falar. Vamos guardar isso para um próximo episódio. Ô, Camila, muito obrigado pela sua presença, viu? Para a gente é sempre uma alegria ter você aqui para iluminar nosso ambiente e ajudar a gente com essa nossa missão belíssima que a gente procura desenvolver, de tentar transmitir conhecimento para as pessoas. Muito obrigado, viu? Ai, conte sempre comigo, eu que agradeço. Até mais. Cheiro. Com Deus, viu? Pessoal, muito obrigado também pela presença de vocês, porque se não fossem vocês, né, o Pode Falar em Direito não teria sentido. Vocês são a nossa razão de existir. Um grande beijo, fiquem sempre com Deus. Até logo, tchau.